Oi, gente, boas-vindas ao Inconscientes Lunares. Eu sou a Lu, uma das facetas desse canal. E hoje a gente veio aqui para mais um Entre Mitos e Realidades. E para hoje a gente vai aprofundar um pouco mais na história que a gente já conheceu lá no mito de Aravan Mohini, né? Hoje a gente vem finalmente falando dos Cinco de Paus, que conta a história dos Pandavas. Gente, ele é uma história em sânscrito, ele é um poema imenso, imenso, muito imenso, cheio de altos e baixos. Então vou tentar trazer de uma maneira resumida aqui para você, sem deixar nada de fora. Então, esses pândavas, eles vêm de uma linhagem divina, né? Rolou muitas coisas e o pai deles meio que foi amaldiçoado por um tio, então ele não poderia ter filhos com as esposas que ele tinha. Então, como antes disso ele tinha ganhado uma bênção dos deuses, ele poderia ter relações com as deusas sem isso ser considerado traição, ele recorreu a isso para poder deixar uma linhagem na Terra, né? Então, os filhos dele vinham dessa descendência divina. São 5 irmãos, 2 são gêmeos, então temos 4 deuses relacionados ao nascimento dessas crianças. E, enfim, quando eles tiveram uma vida tranquila até o pai e a mãe deles falecerem, né? Eles foram criados junto com os primos. Deixa eu ler o nome aqui para vocês. O nome dos primos é Kauravas. Pandavas e Kauravas. Eles acabaram sendo criados e quando eram crianças ali, esses primos se davam bem. Só que o mais velho, né, desses primos tinha muito inveja, tinha muito ciúme dos Pandavas. Eles meio que cresciam em atrito porque eram 2 linhagens muito fortes que tinham direito a conseguirem o reino, sabe? Meio que existia 2 linhagens para uma coroa. Complicado. E, enfim, esse primo mais velho vivia fazendo falcatruas para os Pandavas perderem prestígio, para os Pandavas perderem poder, e acabou que ele não conseguiu. Lá no final da história, ele não conseguiu, não, né? Então, dentre as falcatruas feitas, ele conseguiu chegar, né, a cargo mais próximo de herdeiro. E enquanto estavam dividindo os reinos, ele deu as terras inférteis, estéreis, secas, onde tipo, não tinha muito o que prosperar, ele deu para os Pandavas. E eles se mudaram para aquela região, construíram o reino deles, conseguiram desenvolver, conseguiram prosperar naquele solo aonde o cara achou que não ia dar nada. E isso deixou ele com mais raiva, mais irritado ainda. Então ele chamou os primos, tipo, para uma festa, para uma brincadeira e um jogo de dados. Só que ele usava dados enfeitiçados. Então eles começaram a apostar coisas simples. Aí quando viram, tava apostando os reinos, tava apostando os irmãos, ele apostou ele mesmo. Assim, um negócio difícil. E óbvio que eles, pândavas, foram perdendo, né? Apostou a esposa. Daí esse primo, saboreando, né, esse momento que ele tinha conseguido conquistar tudo, resolveu humilhar eles ainda mais. Então, ele falou que um dos irmãos era para despir essa esposa, né?
E, tipo, porque ela era uma escrava, ela não tinha valor nenhum. Daí a mulher orou para as divindades que ela acreditava e pediu que a honra dela fosse preservada. E ela foi atendida. Então, tipo, quando tentavam tirar a roupa dela, uma nova roupa surgia. Meio que ela tava com roupas infinitas. Então, tipo, os irmãos já estavam cansados de tentar fazer isso. E o pai desse primo mais velho percebeu que a mulher estava com ajuda divina, porque a roupa não acabava nunca. Aí ele pediu perdão para os Pandavas, devolveu tudo para eles, mandou eles de casa, falou com o filho dele: Meu filho, você tá mexendo com coisa que não é para mexer, você tá querendo ser amaldiçoado, você tá querendo o que da sua vida, menino? Aí o moleque ficou revoltado e conseguiu convencer o pai dele ali na lábia a chamar os Pandavas de novo. Só que dessa vez quem perdesse iria 13 anos pro exílio, né? E os Pandavas perderam, porque, enfim, dado enfeitiçado, né? Meio difícil de ganhar. Então eles já estavam de saco cheio de ser humilhados pelo primo, de, tipo, estarem sempre passando mais dificuldade, sendo que eles eram tão dignos quanto primo, né, na linhagem, eles eram muito parelhos, então não tinha para que receber esse tratamento inferior, esse tratamento diferenciado. E durante esses 13 anos que eles viveram numa floresta, eles treinaram, eles se prepararam e conseguiram reunir ali um exército para iniciar uma guerra, né? Porque então, eles foram lá, falaram, olha, ou você devolve o que é nosso e para com essa palhaçada de querer humilhar a gente, querer destratar a gente, ou a gente vai entrar em guerra. Aí o cara falou, pode vir, entendeu? Então, aparentemente foi uma guerra que durou ali 18 dias e os Pandavas venceram, né? E, enfim, dos 100 primos da outra linhagem, sobraram apenas três. Os Pandavas perderam bastante gente do lado dele, mas todos os 5 irmãos principais, né, sobreviveram. E eles governaram por 30 e poucos anos, assim, de uma maneira muito tranquila, muito próspera, muito justa, honrando os compromissos que eles tinham, população prosperando e aquilo tudo. Aí chegou no momento que eles acharam, tipo, ok, já deu de boa essa vida, vamos pro além, que aqui a gente fez o que tinha que fazer. A divindade regente deles também estava acabando esse período aqui na Terra. Eles queriam acompanhar a divindade nessa transição. Então, eles foram, fizeram toda uma jornada para chegar lá do outro lado e conseguiram, né? Teve um dos irmãos que foi enganado por causa de uma coisa que ele acabou fazendo aqui na Terra, que fez uma pessoa sofrer muito. Então foi criada uma ilusão para ele passar pelo mesmo sofrimento e com isso se redimir e conseguir, né, acompanhar livremente essa divindade. E assim, um resumo bem resumido é isso. Eu acho que existe um festival a respeito do que foi essa guerra, a respeito dessa linhagem dos Pândavas e desses primos que eu não vou conseguir lembrar o nome para reproduzir aqui para vocês. E é um poema bem famoso por lá, bem conhecido, né? E é uma história de muita resiliência, porque assim os caras perderam tudo, foram humilhados, foram exilados, lutaram na guerra. Eles realmente batalharam por aquilo que eles acreditavam, eles batalharam por aquilo que eles queriam, eles batalharam por aquilo que era de direito deles, né? Para ter o mínimo de reconhecimento e de respeito dessa parte da família que acabou não rolando. Difícil.
mas fala muito sobre isso, né? Sobre esse apoio mútuo que eles tinham um com o outro, sobre essa confiança que eles tinham no outro, por esse respeito que eles tinham internamente, né? Os 5 irmãos, eles estavam sempre unidos, eles enfrentaram tudo junto, eles passaram por todos os momentos juntos. Eles tinham essa questão de um ouvir o outro, um lidar com o outro, para sempre chegar nesse consenso, né? Então, era quase como se esses 5 fossem um só. E eles encontravam força nisso. E nesse quesito, a gente consegue trazer claramente para as nossas pessoas, né, na nossa vida. Aquelas pessoas que estão ali do seu lado para puxar sua orelha, aquelas pessoas que estão ali do seu lado para te dar apoio, para te incentivar, para te dar um colo, para te dar um empurrão, às vezes para te dar um chute na bunda, conseguir sair do lugar, né? E o quanto é importante ter essas pessoas do nosso lado nos mais variados momentos, né? Então, estar ali nos bons momentos para celebrar, estar nos momentos difíceis para você ter esse apoio, para você ter esse suporte, né? É saber que a gente tem essa força interna, é reconhecer que a gente tem esse potencial interno de conseguir as coisas, mas o quanto é importante em diversos momentos a gente ver isso do lado de fora, né? E para além dessa união que esses irmãos tinham, era essa fé na espiritualidade que eles tinham, né? Eles andavam muito alinhados com o que a espiritualidade esperava deles, com as orientações que eles recebiam da espiritualidade, com as coisas que eles pediam, as coisas que eles davam em troca, os momentos que eles celebravam, os momentos que eles se fortaleciam, os momentos no qual eles pediam ajuda, os momentos nos quais eles agradeciam. Então, era uma troca muito fluida, né? Era reconhecido esse divino não só dentro deles, mas fora também, em como esse divino atuava na sutileza, mesmo passando pelas dificuldades, mesmo perdendo o reino, mesmo sendo humilhados, mesmo sendo exilados e muita coisa. Eles nunca se opuseram, tipo, ai, mas por que que o divino nos colocou aqui, né? Nunca houve essa revolta, essa separação, esse afastamento. Sempre houve, na realidade, uma aproximação, entende? E nesse aspecto traz a nossa percepção a respeito da nossa responsabilidade pelas coisas que a gente passa, né? Porque eles não precisavam ter ido lá apostar no dado, né? Depois de perder, eles não ganhavam uma, tipo, ninguém desconfiou que não tinha nada errado ali. Ô, gente, né? Aquelas são 5 cabeças, se contar a esposa, 6. Vocês não notaram realmente que tinha um rolê ali que não estava legal? Então, tem essa questão da autorresponsabilidade, né? E também entender quando não depende só de você, né? Que não adianta a gente colocar um mundo de responsabilidade nas nossas costas, sendo que tem coisas que a gente não pode controlar, tem coisas que não dependem da gente. A gente não vive sozinho no mundo, né? Então, existe esse lado também de você saber se responsabilizar por aquilo que te cabe, né? Mas também entender que existem as outras pessoas e querendo ou não, o outro influencia na sua vida, assim como as suas ações e você influencia na vida de outras pessoas. Só que de que maneira você escolhe fazer isso, né? Você prefere influenciar para trazer um crescimento, para trazer um questionamento, para trazer uma nova perspectiva, para trazer um auxílio, um colo, um cuidado? Ou você prefere influenciar para trazer um empacamento para a vida do outro? Nem sei se existe essa palavra. Provavelmente não. Mas existe esse ponto, né? Como é que você escolhe as suas ações, né? Existe esse pensar no como reverbera no outro?
Claro que também não dá para viver só pensando em como as nossas ações reverberam para o outro. É sempre aquilo que eu e a Lapupra falamos, né? O maravilhoso caminho do meio é estar nessa busca constante, nessa compreensão constante. Mas esse ato de autoobservação é uma coisa que faz diferença na nossa jornada, né? É uma coisa que nos ajuda a perceber o nosso amadurecimento, o nosso caminho, a forma como a gente leva as coisas, a forma como a gente vive as coisas, entende? Então, é muito sobre isso, né? A gente não é as coisas que acontecem com a gente, aquilo que as pessoas fazem com a gente. Foco não estamos tendo, mas a gente é como a gente escolhe lidar com as coisas. Os Pândavas estavam muito pacatos, muito tranquilos com tudo que acontecia. Eles estavam muito naquela aceitação, né? Tipo, a gente perdeu tudo. A gente conseguiu tudo de novo. Poxa, a gente foi exilado, né? Às vezes a gente vai sendo levada pelas coisas e a gente se acostuma com um tratamento absurdo que a gente acaba recebendo. E acho que é normal, acho que assim mesmo, nossa, ele dá, já tô acostumado, tá tudo bem. E não. Às vezes a gente precisa reagir e saber impor os limites. A gente precisa saber nos colocar, a gente precisa aprender a falar que tá machucando. A gente precisa aprender a ouvir que o que a gente fez, né? A ouvir que o que a gente fez machucou alguém. Que ninguém tá imune a isso. Todos temos bons dias e maus dias. De novo, não falando de mau caratismo aqui. Mas acontece, né? Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente reage a isso? Quais os limites que a gente coloca para as pessoas na nossa vida? Quem são as nossas pessoas de apoio que estão ali o tempo todo? Então, eu acho que esse mito traz muito forte essa questão da irmandade, né? Do fortalecimento no coletivo. Talvez se eles estivessem sozinhos, as coisas teriam sido bem diferentes. Se eles não fossem tão unidos, as coisas teriam sido bem diferentes. Então, são pontos aí a se pensar, a se analisar de quem são essas pessoas na sua vida, como você reconhece essas pessoas, o quanto de momentos que elas já estiveram ao seu lado, né? Então, por hoje é isso. Acho que era isso que eu queria trazer a respeito desse mito. Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, que isso ajuda muito com o nosso trabalho. E até a próxima. Qualquer coisa, né, você encontra tanto o arroba do Inconscientes, os arrobas pessoais, meu e de Lua Púrpura, e tem um comentário para chamar a gente lá na DM, conversar mais particular, ou se quiser tem os comentários aqui embaixo também, tá bom? Um beijo.